Fala Juventude Concade, sejam bem-vindos a mais um Concadcast. Hoje, nesse episódio tão especial, e eu quero te convidar a ficar até o final, assistir todo esse episódio e também compartilhar com alguém que, quem sabe, necessita de uma palavra, de ouvir os testemunhos que nós estamos falando aqui. E hoje nós estamos aqui com um casal que é muito importante no Concad e que faz parte da coordenação, né? São casados, têm um filho e exercem não só o papel dentro do Concad, como também dentro do campo, na CIB, do campo da Catedral. E você é o nosso convidado para ficar até o final. Eu estou aqui com o pastor Rodrigo Arruda e a missionária Elane Cristina. Sejam bem-vindos, gente. Obrigada. Obrigado, a paz do Senhor, pastor Davi. E Amém. vamos lá, gente, vamos ouvir um pouco o que Deus tem para a sua vida. Amém. Isso daí, gente. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela disposição de vocês em estar aqui cooperando com esse projeto, que é um projeto que nasceu no coração de Deus e foi plantado também no coração do nosso coordenador geral, pastor Rodrigo Dantas. Nós estamos felizes com isso. E recebendo vocês aqui, eu quero começar ouvindo um pouquinho da história de vocês, né, da trajetória de vocês até aqui. Quem é o Rodrigo e a Elane lá de trás até os dias de hoje, como é que vocês passaram por cada fase da vida de vocês. E vamos começar pelas damas, né? Vamos começar pela missionária Elaine. Ah, Obrigada, pastor Davi, Pai do Senhor. É uma honra estar aqui, poder participar do Concadcast. E, assim, na minha trajetória, eu nasci, né? Os meus pais já congregavam na Catedral Baleia, então eu tive essa bênção de nascer no Evangelho. Então, assim, meus pais, além disso, eles me levavam para a igreja toda semana, escola dominical, nos cultos. Minha mãe me levava para o círculo de oração, tanto eu quanto a minha irmã. Então, a nossa trajetória, né, na igreja, ela começou assim bem cedo. Durante a minha infância, eu também tive professoras, né, muito importantes que impactaram a minha vida. Então, assim, quando uma criança nasce no evangelho e os pais investem, né, fica aí um grande exemplo, as crianças elas crescem realmente no caminho do Senhor, né. Então, foi na escola dominical, numa aula da professora da irmã Leni, né, que até hoje está ali na catedral, que ela explicou que quem nasce no evangelho não é crente, né, precisa aceitar Jesus. Então, eu lembro disso até hoje, eu ali no local onde hoje é o prédio da Conamad, numa salinha daquela, levantando a mão e aceitando Jesus aos 8 anos de idade, né. E bom, na igreja, a minha trajetória ali na igreja foi ali na catedral, até o meu pai ir pastorear, onde aí eu fui acompanhando ele, né. Então ele foi pastorear na Vila Planalto, ele foi pastorear no Cruzeiro, que hoje é chamada de AD foi pastorear na Santa Maria, né, que é a ADSAM, que hoje é um campo, né, dentro da Madureira, até, né, o falecimento dele, que é quando a gente volta para a Catedral Baleia. Ah, maravilha. Que bom, né? Acho que nós que crescemos e nascemos num lar cristão, podemos dizer que somos muito privilegiados porque nossos pais nasceram. Porque nossos pais já serviam ao Senhor Jesus Cristo quando nós nascemos, né? E isso é importante até para os nossos jovens, muitos deles e adolescentes têm essa realidade, né? De um pai, de uma mãe que nasce, que quando nasce já serve ao Senhor Jesus Cristo e seguir esse caminho é o melhor. E você, pastor Rodrigo, me conte um pouquinho da sua história aí. Primeiramente, muito obrigado, pastor Davi, obrigado, Concade, pelo convite. É, diferente dela, minha trajetória é um pouco distinta, né? Mesmo meu avô sendo pastor, eu não nasci dentro de um lar evangélico. Minha mãe, ainda quando jovem, ela desviou dos caminhos do Senhor, e aí ela conheceu meu pai. E meu pai é um homem muito católico, então por causa disso a gente não foi ensinado dentro, tendo um lar cristão dentro de casa. Mas toda vez que a gente ia passar férias na casa do meu avô, né, e eram
no caso, são os avós maternos. E toda vez que a gente ia tirar férias, ia passar férias na casa dos meus avós, a gente já tinha o costume de ir na igreja, porque meu avô era pastor, então ele vivia dentro da igreja. Então a gente conhecia algumas coisas, mas não nasci no lar evangélico, né? E até que um momento, durante a minha adolescência, devido a um problema de saúde que eu tive, e aí o meu avô foi ao hospital, fez uma oração por mim, e a partir desse momento foi onde que eu aceitei Jesus e seguindo firme até hoje. Isso aí, que maravilha. E eu imagino que foram muitos desafios, né? Apesar de não ter nascido num lar cristão, teve muitos desafios durante essa trajetória, né? E nascer no lar cristão também tem os seus desafios, né? Vários outros desafios, e realmente, de fato, a gente precisa entender que quem nasce em um lar cristão não é cristão até tomar essa decisão, né? Sim. E o que que você entende naquela época, o que que você entendeu naquela época para você dizer que desejava aceitar Jesus Cristo como seu Salvador? Então, aí vem a importância de um departamento infantil forte, né, além do investimento, né, eu falo assim, do investimento dos meus pais na minha vida, com Cristo, né, do devocional em casa, né, da caminhada dentro de casa, de levar a igreja também, foi uma grande influência, né. Então, assim, as professoras da época, né, tinha também a tia Dália, que era muito querida, minha própria irmã foi minha professora na escola dominical, e ali no trabalho, no departamento infantil, a gente aprendendo a palavra, falando assim: "Eu quero seguir a Jesus, eu quero estar com ele". E aos 8 anos de idade, eu lembro, tinha um culto quinta-feira à noite, eu não lembro se era um culto temático, mas eu lembro que era quinta-feira à noite, Deus me deu uma visão dentro da igreja. Eu via era apenas um facho de luz, e eu sabia que era Deus me mostrando aquilo. Então, para mim, aquilo foi assim, a certeza de que Deus é real, né, e eu tinha apenas 8 anos, então falando assim: "Eu quero seguir esse Deus, eu não quero outro Deus, eu não quero, viver de forma diferente", né, e assim eu fui vivendo. Só que é interessante que quando a gente entra na adolescência, a gente acaba, mesmo estando na igreja, a gente acaba se envolvendo com as coisas que são, digamos assim, são do mundo, mas estão na igreja, né, são as amizades, são, a convivência ali, e por mais que eu estivesse na igreja, por mais que eu estivesse ali, direto, eu percebi que eu não conhecia Deus, né. Eu fui batizada com o Espírito Santo aos 11, fui batizada nas águas aos 13, mas eu considero que eu conheci a Cristo, que eu fui caminhar com Jesus aos 16 anos. Então, assim, aos 16 anos de idade, eu vi um livro na biblioteca dos meus pais, o título era mais ou menos assim: "Você conhece a Jesus?". E e aí, quando eu vi aquele título, eu nunca li o livro, mas quando eu li o Só o título, título já te impactou. só o título me impactou, e eu falando assim: "Eu não conheço, e eu quero conhecer, eu quero andar com Cristo". E aí começou uma caminhada, assim, uma de oração, de jejum, de leitura da palavra, que eu fui ver que, apesar de eu estar na igreja e de eu já ter, me dado visões, e eu já ter tido experiências com Deus, eu não tinha uma vida de cristã, porque são coisas diferentes, Sim. né. E a partir daquele momento eu passei a caminhar com Cristo. Inclusive eu tenho muito pesar, porque como eu batizei com 13 e eu só fui sentir realmente que eu era cristã evangélica aos 16, eu falei assim: "Poxa, eu não posso batizar de novo, não é possível batizar de novo". Então assim, pra mim, aos 16 anos, que foi aquela idade que eu falo assim: "Agora sim, agora eu conheço a Cristo", tá. A partir dos 16, né? É. Interessante. E você, Rodrigo, eu sei que você não cresceu num lar cristão, mas teve a influência do seu avô a aceitar Jesus Cristo, né? Era um pastor. A partir do momento que você aceitou Jesus, o que que mudou na sua vida, né? Era um adolescente,
por exemplo, nessa época, e com certeza enfrentava todos os desafios que um adolescente enfrenta, né. E às vezes tem alguém que está nos assistindo inclusive que, aceitou Jesus mais ou menos nessa fase e vivenciou muito isso. E para você, o que é que mudou na sua vida quando você aceitou Jesus? Quando a gente, não nasce no lar cristão, a gente às vezes não entende muitas coisas, né. A gente presta atenção no que está acontecendo dentro de casa, mas não tem noção ainda do que aquilo pode ser algo espiritual ou não. Uhum, Então, para você acha que tá tudo normal. E a partir do momento em que eu aceitei Jesus e comecei a buscar a Cristo, ler a palavra, ler a Bíblia, a gente começa a entender algumas coisas, né. No início não é fácil, né, e ainda mais que você tem os coleguinhas, os amigos da rua, aquelas pessoas que você normalmente convive, joga bola, e aí quando você chega e fala bem assim: "A partir de agora eu sou crente", aí já todo mundo já começa a olhar para você diferente. "Ih, esse aqui já não tá mais legal". não é Não mais é da nossa mais galera. não é mais a nossa galera. Mas, eh, quero falar diretamente para você, jovem, não se importe com isso, porque o que Deus tem para sua vida é muito maior, sabe. As novas amizades que Ele irão colocar na sua vida vai transformar tudo aquilo que você pensa, todo o seu pensamento, sabe. Porque são agora amizades que falam a mesma língua que você, proferam a mesma fé que você, né. A partir de agora vocês vão caminhar juntos e aí essas pessoas vão te entender e você vai começar a entender essas pessoas, né, porque são amizades que é baseada pelo amor de Cristo e pela fé. Então, assim, a partir desse momento foi aonde que eu entendi que aquilo que eu tinha lá fora não significava nada para mim, né. Às vezes tinha uma amizade, mas assim, e às vezes a gente até vê algumas coisas sendo feita errada e para você na minha época aquilo, tá, é normal, todo mundo tá fazendo, mas, a partir do momento em que eu aceitei a Jesus, eu vi que aquilo era totalmente errado. Mesmo eu não tendo uma vida cristã, mas eu nunca cheguei a beber bebida alcoólica e nem fumar, e as pessoas que eu andava faziam isso, né. Mas eu falava: "Não, isso aí eu não quero, isso eu não quero para mim". Então, há uma transformação de pensamento, há uma transformação de companhias, sabe, mas fique firme porque o propósito de Deus é muito grande na vida de cada um. E eu nem imaginava onde que eu poderia chegar um dia. E hoje estamos aqui. Nem imaginava ser um coordenador do CONCAD, ser um Não. pastor. Só abrir um parênteses aqui, aproveitando a deixa do Rodrigo, é uma coisa também que é importante, e aí fica até um recado para os pais, não é porque e para os jovens também, adolescentes, né? Não é porque também os amigos são da igreja que são amigos verdadeiramente cristãos, né? Os pais precisam continuar acompanhando, você adolescente, você jovem, precisa continuar analisando, trazendo tudo para a luz da Bíblia. Não é porque um amigo seu, né, da igreja te dá um conselho que aquilo que ele está te falando está sendo dirigido por Deus. Muitas vezes ele está te levando para o mau caminho. Muitas vezes tem más amizades dentro da própria igreja, dentro da própria igreja. Então, assim, a gente tem que ter buscar de Deus o discernimento do Espírito. É verdade, isso é verdade. Tem muita gente que ainda não se converteu e aí você que é jovem precisa aprender a discernir isso e às vezes procurar alguém que tenha maturidade, né? Sim. Porque a jovem tem muito isso de querer eh, confiar apenas em quem tem a mesma idade que ele, mas a gente precisa entender que a maturidade não é a mesma. Não é. E Deus colocou sobre nós líderes, né? Então, tem líder de adolescente, tem líder de jovem, todos têm pastores, né? Buscar aconselhamento dentro, né, da igreja, por mais que sejam pessoas mais velhas, mas são pessoas que já passaram por isso. É, Aqui mesmo está um exemplo, duas vivências completamente diferentes, mas que já passaram por essa questão de crescer dentro da igreja, crescer fora da igreja e sabe essa questão. E é uma coisa assim tão forte, esse negócio de maturidade, que quando a gente está liderando e a gente está ali na frente dos jovens, na frente dos adolescentes, a gente sabe.
A gente sabe quem está na igreja para servir a Deus É verdade. plenamente e quem não está. E a gente fica muito preocupado quando a gente vê aquela amizade que pode ser uma má amizade, né? E a gente só o que que a gente pode fazer? Orar, né? Orar para Deus converter aquele coração que ainda não é convertido e orar para que aquele coração que é convertido não vá pela má influência, mas Seja continue nos preservado, caminhos né? do Senhor, E o seja interessante preservado. também é que a gente sabe e a gente também consegue identificar aqueles que os pais acompanharam desde o início. Ah, nasceu no lar cristão, mas os pais sempre acompanharam, levaram na IBD, sabe? Discipularam em casa, né? Discipularam dentro de É, casa, tem um devocional dentro de casa, e aqueles que os pais não têm. Você consegue mensurar isso muito consegue. bem dentro quando você está na liderança de jovens e adolescentes. É muito real a É, diferença de um adolescente e de um jovem que é acompanhado pelos pais, mas adolescente, né? Adolescente que é acompanhado pelos pais e o que não é acompanhado. Então aí é uma coisa que os pais, eles precisam, eu trabalho muito, eu tenho várias coisas para fazer. Cuidar dos seus filhos é um investimento. Levar para a escola dominical, eu não gosto de escola dominical, passa a gostar. Se não é por amor a Deus, o certo seria por amor a Deus, vai pelo amor aos seus filhos. Mais leve, criança, adolescente. Aí ele fala assim: eu não quero ir para a escola dominical. Mas vai. Tem que ir, tem que Ninguém aprender morreu da porque palavra foi de obrigado para a Deus. escola dominical, né? Tá todo mundo vivo Exatamente, tá e bem todo maduro. Exatamente, tá todo mundo vivo, mas vai. Então, assim, é muito importante que os pais exerçam também a sua autoridade dentro de Sim, casa. Hoje, infelizmente, tem uma geração de que não, essa é a vontade do meu filho. Gente, é a vontade dele, mas você tem a obrigação de ensinar seu filho no caminho do Senhor. é verdade. E a gente que está na liderança, a gente vê muito isso, os pais que têm autoridade e os pais que não têm autoridade com o filho. E isso reflete, inclusive, no trato daquele adolescente, daquele jovem com a sua com liderança. liderança. Uhum. Então, assim, os pais que os filhos respeitam, eles também vão respeitar a liderança. Aqueles que não respeitam os pais, dificilmente eles vão respeitar a liderança. É lógico que a gente não está falando de lares disfuncionais. Sim, Eu acho que é importante a gente fazer esse essa adendo, distinção. essa distinção, né? Existem lares e lares, então precisa assim também se adequar. Mas eu vejo que mesmo adolescentes em que são de lares disfuncionais, mas que encontra alguém que leva ele para a igreja, porque às vezes a gente está falando muito de pais, 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 mas pode ser um tio, uma tia, um vô, uma avó, e esse investimento dos avós, por exemplo, eu tive adolescentes que quem levava para a igreja eram os avós, por isso até que me fez lembrar. Eram os avós que levaram, eram os avós que cuidavam deles. E eles permanecem na igreja, firme, Firme, né? firme e forte lá, pelo investimento de alguém da família. Que bom. Aproveitando esse gancho, né, que a missionária Elaine citou, Pastor Rodrigo, você aceitou Jesus com 16 anos, seus pais não eram cristãos. E como foi essa vivência? Até porque temos muitos jovens e adolescentes que congregam, que são do Concad, da Juventude Concad, que devem viver essa realidade, né? Eu vou para a igreja, mas meus pais não vão. Quais são os conselhos que você daria para um jovem que vive essa realidade? Talvez, assim, a minha realidade não seja a realidade de muitos, mas, assim, a partir do momento em que eu aceitei a Cristo, minha mãe também já começou aí, minhas irmãs também. O único que não foi meu pai, mas meu pai também nunca colocou empecilho para que a gente não fosse. Muito pelo contrário, o meu pai, não sendo cristão, Incentivava. incentivava, não, obrigava. Falava assim: vão para a igreja, que eu prefiro vocês na igreja do que vocês em qualquer outro lugar. Vão para a igreja. E meu pai obrigava mesmo, e aí eu ficava assim, ué, por que que eu tenho que ir, mas ele não vai? Uhum. Por que que eu não posso ficar em casa assistindo Fórmula 1 pelo domingo pela manhã, porque ele está assistindo, e por que que eu tenho que ir para a IBD, sendo que ele está em casa assistindo Fórmula 1? Por que que eu não posso ficar com ele assistindo? E muito pelo contrário, meu pai sempre falava: vão, 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 aqui não, vocês não vão ficar em casa não, vocês vão para a igreja. É melhor vocês lá. E meu pai muito católico, sabe? Muito católico, falou: "Ó, é melhor vocês na igreja do que em casa. Vão para a igreja." Então eu tive essa vivência muito muito forte dentro de casa. É.
muito Mesmo ele não evidente. sendo cristão. Mesmo ele não sendo cristão, ele obrigava a gente a ir. E até de certa forma eu fico grato que meu pai, ele faleceu aos 52 anos de idade, né, com problemas cardíacos, e eu era muito novo ainda, mas sou grato a ele porque ele obrigou que eu fosse para a igreja, né. Hoje eu poderia estar até em qualquer outro lugar, a gente não sabe o quê, mas, a forma que ele pensava e a forma que ele ensinava pode não ser com o exemplo, mas a forma em que ele falava, ele sempre motivava a gente a estar na igreja. Que bom, graças a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre o ministério. Com quantos anos você começou, Elane, no ministério? Onde você começou, né? Qual foi o ministério da igreja que te atraiu e que você decidiu seguir, trilhar, né? Conta um pouquinho dessa história. Tá. Eu acho que, assim, a gente acaba entrando de novo no fato de eu ter nascido no evangelho, né, ter nascido no evangelho. Então, assim, quando você está na igreja, acaba que a igreja, né, as pessoas que estão ali, elas são instrumentos de Deus nas nossas vidas, né. E uma pessoa que foi um instrumento de Deus na minha vida foi a missionária Cátia Valéria, que ela estava organizando a coreografia da cantata de Natal na catedral. Não existia coreografia no campo da catedral, então ela foi a pioneira, foi ela que plantou isso. E, quando começou, eu ainda era criança e eu falava: "Eu queria tanto", e ela foi e me chamou, né, na cantata que eu já era adolescente, que eu já podia participar, e aí eu conheci a coreografia, eu falei: "Ah, eu quero estar participando, eu quero estar fazendo isso". Só que na catedral só acontecia no Na Natal. cantata mesmo. É, só na cantata de Natal que acontecia. E aí, quando meu pai foi para Vila Planalto, aí falou assim: "Vamos criar". Aí eu fui e comecei a participar. A gente foi para Vila Planalto, eu tinha 15 anos. Aos 16, eu me tornei líder do grupo de coreografia. Foi aí que começou, o meu Um ministério. envolvimento de fato com o Envolvimento de ministério. fato, que aí a gente começa a cuidar não só de grupo, mas também de pessoas, porque quando você está à frente de um grupo é tudo, né. E aí eu fiquei ali na vila mais um ano, aí depois a gente foi para A Cruz, onde aí eu que fundei o grupo Expressão e Louvor, e aí eu fiquei lá acho que foi até os 21 anos, aí a gente foi fazendo teatro, a gente foi fazendo várias coisas lá na A Cruz, nessa área. E era um trabalho bem legal, uma coisa que, se a gente for falar assim, sentir falta do que fazer, essa parte dessa vida na igreja era, assim, muito, muito legal de fazer, é uma benção, por isso que quando eu vejo, assim, no Concade, apresentação de coreografia, apresentação de teatro, eu paro realmente para prestar atenção, é uma coisa, assim, que meu coração Atrai, né? atrai. E aí, a gente foi para a catedral, aí lá na catedral, junto com mais 2 amigas, a gente fundou o grupo de coreografia lá, que aí já era permanente, né, o grupo Aliança. Aí meu pai foi para Santa Maria. Aí quando chegou em Santa Maria, a me chamaram a Isabel, que inclusive ela já foi líder do CONCAD, né, a irmã Isabel, ela me chamou para liderar a coreografia para uma festa dos tabernáculos que teve na Catedral Sede, e envolvia várias congregações, e eu ia de igreja em igreja ensaiando. Quando terminou essa ministração, o Espírito Santo falou no meu coração: "Você combateu o bom combate, acabou a carreira da coreografia". Literalmente, eu escutei isso. Aí eu falando assim: "Tá bom, acabou". E aí acabou a coreografia, aí meu pai foi e me chamou para liderar a equipe de pandeiro. Eu: "Pai, eu não sei tocar pandeiro". Aí eu falei assim: "Tá", eu não sabia dançar, não sabia, porque eu sou descoordenada, e eu estava na coreografia, então tá bom, então vamos lá para pandeiro, eu não sei tocar. E aí as meninas me ajudaram, montavam coreografia e o Espírito Santo de Deus foi dando coreografia pro pandeiro, foi me ensinando toques, e aí eu fui aprendendo. E aí eu fiquei como líder de equipe de pandeiro muitos anos, até depois que eu casei, eu acho que foi até uns 31, 32 anos, foi muito tempo. E aí só que nesse meio tempo, teve meu pai me colocou para liderar o JUCAD, que era Jovens Unidos com Adolescentes da Assembleia de Deus de Santa Maria. Tinha um sublíder de adolescente, um sublíder de jovem, mas eu era líder do JUCAD.
E fiquei assim alguns anos. Quando nós casamos, o Rodrigo ficou junto comigo na liderança também, ele entrou na liderança comigo. E aí, quando tiveram alguns probleminhas, infelizmente, a sublíder de jovens na época, a irmã Rosângela faleceu. Aí eu assumi os jovens, a dos adolescentes não quis continuar, assumi os adolescentes. Aí, quando eu vi, eu estava liderando jovens e adolescentes, um número que eu acho que a gente chegou a uns 170, né? Acho que foi isso. Era Hum. Era muito Não, se jovem. for se for olhar a congregação toda, é porque tinha a Não, não, só congregação olhando e as o subcongregações. sede. No caso, a gente era líder de tudo, né. Dava quase 300 É, jovens. era muita gente que tinha lá na Adesam, mas assim, local, que a É, gente tinha local dava mais que a de gente tinha que dar 150 a 170. assistência, que a gente dava aula na escola dominical, que a gente Era mais fazia próximo, programação próxima, acho que era isso, eram um 170. discipulado mais próximo. Isso. É. E aí a gente ficou até que eu engravidei. Isso em 2017, já com 36 anos. Aí, quando eu engravidei, eu falei assim: não, eu preciso tirar um tempo para cuidar do meu filho, não dá para continuar na liderança. Só que nisso, a igreja de Santa Maria virou campo, deixou de ser congregação da catedral e virou campo. Aí eu consegui ficar só um tempo parada, porque filho de pastor é isso também, né? Se você tá ali na obra. E aí meu pai foi e me chamou para eu primeiro ajudar minha mãe, então eu fui assessorar minha mãe na CIB, e aí meu pai me chamou para ser a terceira vice-presidente junto com ele. E aí eu fiquei assim até o falecimento dele em janeiro de 2022, que foi quando minha mãe sentiu de Deus de voltar para o campo da catedral. E ela, quando ela falou isso, eu e o Rodrigo, a gente falou assim: onde tu fores, nós iremos. Então a gente foi, acompanhou minha mãe, por isso a gente foi para Balé, a gente voltou para lá, porque meus pais, e aí vão parênteses no ministério, uma coisa interessante. Os meus pais se conheceram no congresso de jovens que chamava W5, não era Baleia. Então, assim, minha mãe era da sede, meu pai era de uma congregação, da congregação de Formosa. Formosa. Eu acho que nessa época ele estava no Planaltino DF, sabia? Mas, assim, era de uma congregação, aí ele foi pra lá, aí um amigo em comum apresentou, eles se casaram na W5, e aí teve eu e minha irmã ali congregando. Então, assim, só um parênteses, eles são fruto de congresso Fruto de de congresso. jovens, só o Olha testemunho. só. Olha o testemunho. E aí, minha mãe falou assim: foi aqui que a gente casou, foi aqui que a gente formou nossa família e vamos voltar. Aí o pastor João e a pastora Kátia deixou eu ficar ali um ano quietinha. Aí a pastora Kátia, não, vamos trabalhar. Aí eu fiquei um ano sendo primeira vice-coordenadora ali na direção da missionaria IONE. Aí eu pedi para sair, eu precisava resolver algumas questões do meu trabalho, algo assim específico do trabalho, uma cura relacionado ao meu tempo laboral. E aí, passado esse ano, a pastora Kátia me chamou para assumir a coordenação geral da CIB. Aí, se você perguntar, você esperava? De forma nenhuma. De achar que comecei numa coreografia e terminei, e terminei não, porque ainda tô no Ainda caminho, tá. né? Ainda tô na trajetória. E dizer que eu tô ali na CIB, nunca imaginei. Então, assim, crescer no evangelho me deu a oportunidade realmente de ter várias vivências, de, de poder estar ajudando pessoas, de estar podendo orar por essas pessoas, de estar visitando, dar aula na escola dominical. Quando adolescente, tinha um congresso que chamava CONAC, e tinha uma gincana que era, eu falava assim: "Gente, eu amo". O único problema é que as congregações brigavam entre si, mas era, assim, muito legal. Aí vinha o pessoal brigava mesmo, era uma Meu disputa Deus. acirrada, e eles passavam um ano, a gente passava um ano já matutando, falando eles, mas eu estava no meio. A gente passava um ano já matutando, era em novembro, vai chegar em novembro, a gente não vai deixar a tal igreja ganhar. Então, assim, era uma briga, assim, muito grande entre as congregações, mas a gente ganhava, eu era do cruzeiro, a gente ganhou várias gincanas, mas a Vila Planalto também ganhou. E tinha várias igrejas grandes na época, Campo da Catedral, tinha Cidade Ocidental, tinha Planaltina do Goiás, Que hoje são então campos, né? que hoje são campos. Então, assim, essas igrejas eram muito grandes e faziam um movimento muito bom na época do CONAC, né? Na época desse congresso de adolescentes que tinha.
Então, assim, e tudo isso desde lá da infância, desde da tia Dália, que foi minha primeira professora, lá no departamento infantil, até hoje, foram várias pessoas que passaram pela minha vida semeando. Então, assim, aprender, eu falo assim, por isso que eu falo que é um privilégio crescer na igreja e ir para a escola dominical, porque tem coisas que eu aprendi quando criança, que, por exemplo, quando o Rodrigo, que não teve essa oportunidade, ele vai aprender depois de grande, depois de jovem, e a mente do jovem, ele já não memoriza igual a mente de criança. Já Então, tá mais formada. já, você sai da escola dominical do infantil sabendo praticamente 50% da Bíblia. Ou mais. Eu estava pensando um dia desses, quais os livros da Bíblia que a gente estuda quando criança, a gente for ver, é quase isso, se não for mais. A gente só não é apresentado profundamente os profetas menores e a maior parte dos profetas maiores. Geralmente é só o início da história. Mas o restante a gente aprende muito na escola dominical. É como diz o pastor Abert, né, que ele gosta muito de falar, que a escola dominical é a maior escola teológica do mundo, né, é a maior faculdade teológica do mundo. Então, assim, se hoje eu consigo também liderar, de eu consigo liderar, consegui liderar tão nova, e eu estive à frente de grupos e departamentos, foi porque eu também tive uma base bíblica. Eu tive uma vivência bíblica, não só na igreja, como também em casa. Sabe, então assim, a minha mãe falava umas coisas, assim, para mim, de por exemplo, que eu estava na catedral, quando eu tinha uns 22 anos, 22, 23 anos, 22 anos eu acho. E aí houve uma liberação para que as mulheres pudessem furar a orelha, usar brinco. Isso demonstra um pouco a minha idade. A minha idade. E aí, e eu toda empolgada, opa, eu toda empolgada querendo, usar brinco e tal, aí eu cheguei para minha mãe e falei assim: "Mãe", eu lembro disso até hoje, minha mãe estava na cozinha, eu cheguei pra minha mãe e falei assim: "Mãe, posso furar a orelha?" E ela falou assim pra mim: "Pergunta pra Deus". Aí ela não imaginou que eu fosse fazer isso, mas eu saí da cozinha, fui pro meu quarto, ajoelhei e perguntei pra Deus: "Senhor, posso furar a orelha?" Eu escutei um sonoro "não". É estranho, tem gente que pergunta pra mim: "Como é que é a voz de Deus?" Eu falei: "Não sei, só sei que eu escutei". Eu escutei "não". Não satisfeito, eu perguntei para Deus: "Por quê?" E ele me respondeu: "Porque eu vou te levar para um local, para uma igreja mais conservadora e lá se você for as pessoas não vão te ace se você furar a orelha, as pessoas não vão te aceitar". E eu não furei. Eu cheguei para minha mãe na cozinha e falei: "Mãe, Deus falou não". Aí ela: "É?" Ela se assustou: "É? O que que aconteceu?" Aí eu fui contei pra ela: "Ah, então a gente não vai ficar na sede". Eu falei: "Não, a gente vai sair realmente". Na época era o pastor presidente, o pastor Eduardo Sampaio, ele levou meu pai realmente para uma igreja mais conservadora, e realmente isso aconteceu. Então eu fui furar alguns anos depois, só porque também eu queria usar um brinco no casamento. Sabe. Então assim, essas experiências, assim, de dentro de casa, essa convivência também dos pais colocar para orar, sabe. Meus pais gostavam muito de chamar a gente, né, eu e minha irmã, pra gente estar orando, tipo, 10 horas da noite, 11 horas da noite, a gente ajoelhava os 4 em volta da cama para estarmos orando juntos. Então assim, a gente teve muita semeadura, Aham. tanto na igreja como dentro de casa. E é uma coisa, assim, que me marca muito, e graças a Deus eu tive a oportunidade de falar isso várias vezes para o meu pai, era que aquilo que meu pai era na igreja, ele também era dentro de casa. Então, assim, eu sei que talvez eu esteja batendo na tecla sobre a questão para os pais, e eu espero que os pais assistam esse podcast também. Tenham filhos, jovens, adolescentes, mostre também para os seus pais essas partes que a gente fala sobre a importância dos pais serem cristãos dentro de casa, porque serem verdadeiramente cristãos, porque a maior semeadura foi dentro de casa. Então, se eu tivesse, um pai, uma mãe que fosse uma coisa na igreja e fosse diferente em casa, eu não sei se eu teria continuado no ministério. Provavelmente não. Ou Deus teria me puxado de alguma forma,
sabe. Mas assim, é muito difícil quando você vê pessoas que vivem uma realidade muito diferente. Eu lembro que eu conversando com uma amiga minha que também é filha de pastor, filha do pastor Eduardo Sampaio, a Axa, a gente conversando sobre quantos filhos de pastor se desviaram durante o caminho, porque ser filho de pastor não é fácil. Primeiro que ser filho de pastor não é ser pastor. É. Então, Apesar das pessoas, a grande maioria, quererem exigir a mesma régua do pai, que é pastor, para o filho que é pastor. exatamente, o pessoal quer colocar a mesma régua, a mesma barra. Não é assim, não é. Então, aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, eles são filhos de pastores, mas eles não são pastores. O ministério não é deles, o ministério é dos pais, não é deles. E aí, às vezes, está ali aquele adolescente passando por algum problema, às vezes está aquele adolescente passando, às vezes, por um quadro, sei lá, de depressão, ou ele está sofrendo alguma tentação na vida, não sei o quê, e aí a igreja exige tanto dele que ele acaba saindo da igreja. Não, então isso aqui não é, o que que é isso? Isso aqui não é viver É Jesus. dois perigos, né, de um filho de pastor. Ou ele desvia completamente por causa dessa cobrança, ou ele vira um hipócrita, né? Aquela pessoa que é mascarada dentro da igreja, porque se for falha na frente dos outros, ele pode vir a ser motivo de tropeço dentro da igreja. Então tem É, muitos que também seguem esse caminho, né? sim, De quererem parecer uma coisa que não são, sim. de fato, Até para não envergonhar os pais. para não envergonhar os Então, assim, acho que as pessoas idôneas da igreja, elas deveriam prestar mais atenção na questão dos filhos dos pastores e acolher os filhos dos pastores, sabe. O líder de adolescente, o líder de jovem, olhar para aquele filho de pastor e entender que ele é um adolescente, ele é um jovem a ser liderado. Se Deus chamou ele para a liderança, Deus vai direcionar ele e ele vai chegar na liderança, e aí ele vai começar o ministério dele. Mas não é porque ele é filho de pastor que ele também tem um ministério de liderança. Às vezes o sim. ministério dele é de louvor. Às vezes o ministério dele é ficar tocando instrumento ali no canto. Ele não tem obrigação de seguir o mesmo ministério dos pais. Então, a liderança, ela tem que estar muito atenta para que os filhos dos seus pastores também sejam acolhidos igual da mesma forma que os filhos dos outros irmãos da igreja. Exatamente. E não haver aquela diferenciação, né, de qualquer lado. Né. Que interessante. E você, Rodrigo, sua história ministerial? Eh, hum, eu sempre fui aqui da congregação de Santa Maria, né? Desde o início. E aí, aceitando a Jesus ali por volta de 16 anos de idade. E aí teve um período que houve uma troca de pastor na congregação. E aí, por algum motivo, eu peguei e me afastei dos caminhos do Senhor durante um período, né? Fiquei fora. E aí eu não tinha nada que me fazia a voltar para dentro da igreja. E até que foi um período em que o pai da Cristina houve uma nova troca de pastor e o pai da Cristina assumiu lá. E aí eu já era jovem já nesse período, estava, e aí eu retornei para os caminhos do Senhor, retornei para a igreja, né? E a gente tem que ter uma boa ideia. E aí isso é muito importante para a vida de todos. A nossa fé não deve estar firmada em homens, né? Às vezes a gente pensa que, porque A ou B ou C é falho dentro da igreja, não, por causa disso eu vou me desviar. A nossa fé tem que estar firmada em Cristo. Todos nós somos homens e falhos. O único perfeito é Deus. Não existe ninguém perfeito. Só existem as pessoas que buscam mais, que procuram estar mais na presença de Deus, e essas pessoas elas conseguem errar menos, né? E aí por erro de algum ou outro, né? Aí eu desviei, mas a vontade de Deus nas nossas vidas é fantástica. E aí eu retornei
E aí, com o meu retorno, eu comecei a ajudar no departamento de jovens da igreja, né? E aí foi nesse período que eu estava sendo liderado pela minha esposa, Minha futura esposa. minha futura esposa, estava sendo liderado por ela lá no departamento de jovens. Liderei bem, ué. Trouxe pro meu lado, né? Não? É. E aí fui galgando os cargos ministerial dentro da igreja, né? Primeiro diácono. E aí já foi Aí agora entra o legado do nosso pastor João Adair, né? Porque o meu sogro, ele sempre foi muito ético, né? Com tudo. E aí, por eu ser genro dele, ele nunca me indicou a nenhum cargo ministerial dentro da igreja. Então todos eles foram indicados pelo nosso presidente. Não, porque senão ele falava assim, não vou indicar não, porque senão tá dizendo que eu tô indicando só porque é meu genro. Então não vou fazer isso. Aí sempre era o pastor João, não, vamos levar ele a diácono. Aí levava a diácono. Aí depois agora vamos a presbítero. Aí depois foi presbítero. E aí eu fiquei um bom período como presbítero. O meu sogro, ele foi convidado pelo bispo Manuel Ferreira para ser o secretário executivo da nossa convenção. E aí meu sogro começou a trabalhar ali, se eu não me engano, foi no ano de 2012 ou 2012, isso mesmo. E aí meu sogro começou a trabalhar ali, ajudar ali na nossa convenção, na sede nacional, né? E foi um período assim que aí é onde é que Deus mesmo começou a trabalhar na nossa vida ministerialmente. E aí meu sogro me convidou para ajudar ele ali. Então eu comecei a trabalhar ali também na convenção um período. E aí por esse trabalho, aí exercendo ali um auxílio ali para ele, aí o pastor João daí foi e decidiu, não, agora chegou a hora de vamos indicar ele a evangelista. E aí fiquei ali um período também bom como evangelista. E aí trabalhando com o bispo Manuel Ferreira ali na convenção. Até que chegou um dia que o bispo achou mais graça em mim e decidiu a me indicar para trabalhar no Senado Federal. Então, aí eu saí da convenção e fui trabalhar no Senado. Então, a minha vida ministerial foi baseada desse jeito, sendo abençoado, Deus vendo graça em mim e o pastor João daí também falou: não, vamos indicar ele, vamos indicar ele. E meu sogro: não, calma aí, né? Não, vamos indicar ele. Aí teve um dia que eu virei e falei bem assim: e aí, o que você acha? Se o presidente está indicando, quem sou eu para falar? Pode seguir, vai. Então, foi uma bênção. E para chegar a pastor, foi após o falecimento do meu sogro, né? E aí a gente retornou. Foi o período que que eu saí da Santa Maria, porque sempre congreguei na Santa Maria. E aí, como a Santa Maria se tornou campo, e aí a gente estava lá e, como o falecimento dele, a gente veio a congregar na Baleia, né? A gente retornou para o campo da Catedral. E aí teve um dia lá que eu virei pastor João, falei: pastor João, o senhor me libera de não ir na convenção nacional? Aí ele: não, dá um jeito aí, é para você ir. E aí eu fui para lá, para a convenção nacional, participei todos os dias. E aí o coube a Deus lá naquele dia que no último dia eu ser chamado lá, pego de surpresa e pastor João daí me levando a pastor. Então, sou muito grato ao nosso presidente, pastor João daí, porque ele abençoou a nossa vida, tem abençoado, tem cuidado da gente, tem zelado por tudo, sabe? Com todo o amor, todo o carinho. Até que chegou o momento agora de a gente vir auxiliar agora no CONCAD, né? A minha esposa já, no período que a gente congregava na Santa Maria, ela é líder dos jovens na Santa Maria, então foi também líder da região 3, né? Do Concad, né?
no CONCAD e Isso. uma das vices lá do CONCAD. E agora a gente, como se tornou campo na Santa Maria, a gente foi cuidar do Congresso de Jovens lá da Santa Maria, e agora a gente retorna para o CONCAD de novo e vem auxiliar agora no CONCAD. E a gente tem aí se esforçado, se dedicado, e Deus tem sido misericordioso com as nossas vidas. Deus sabe o tanto que eu gosto e amo o departamento de jovens, porque foi o departamento de jovens que me resgatou, né? Me trouxe novamente para Cristo. Então, eu sou muito grato mesmo. E fico muito feliz em poder somar com o Congresso de Jovens. Amém. Graças a Deus. Eu quero. A gente está falando no Concad, né, sobre legado, e vocês dois citaram o falecimento do pastor Pedro Martins, que é uma referência. Conheci ele não muito de perto, mas via de longe a capacidade que ele tinha, sendo um secretário executivo da Conamad, dirigindo um campo e tantas atribuições, e vendo ele se esforçando, e isso era bonito de se ver, né? Apesar da sua já idade, já tinha uma certa idade, mas se esforçando bastante para conciliar tudo isso. E eu quero ouvir de vocês, a começar pela filha, pela Elaine, qual é o legado que o seu pai deixou para você, e qual o legado que ele tem construído, que ele deixou construído na sua família. Então, acho que o maior legado que ele deixou foi exatamente seguir a Cristo, né? E ter essa vivência cristã, sabe? De não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhar para o céu. Então, assim, ele teve sempre essa postura, era uma postura mesmo antes dele ser pastor. Acho que é uma coisa que é importante dizer que meu pai foi consagrado a pastor, eu tinha 14 anos. Antes disso, ele trabalhava na igreja, ele foi tesoureiro da catedral, ele foi vice na catedral também. Mas ele não ele f foi consagrado a pastor, eu só tinha 14 anos. Então, antes dele ser pastor, não é porque ele era pastor que ele era uma pessoa que buscava o Dedicada à exemplo, obra. dedicada à obra, não. Antes disso, ele já era dedicado à obra. Inclusive, ele não queria ser pastor, sabe. A minha mãe perguntou para ele antes de casar, porque minha mãe tem um irmão que era pastor e ela passou uns mau pedaços, exatamente por ser família do pastor. E aí ela foi e perguntou para ele, era essencial para saber se ela ia namorar com ele. "Você quer ser pastor?" Aí ele: "Não, de jeito nenhum." Aí ela: "Ah, então." Aí foi, assim, requisito para ela aceitar, sabe, namorar ele. Então, assim, ele sempre foi uma pessoa muito dedicada, tanto ele quanto ela. Os 2 sempre caminharam muito juntos. E foi um exemplo de cristão, um exemplo de obreiro no estado geral, um exemplo de pai, sabe. Ele como também um exemplo de marido. Então, assim, a caminhada dos 2 juntos sempre foi muito intensa. Inclusive tem gente que até fala assim: "Não, mas, a pastora Leonice ainda sente muito o falecimento do pai." Sim, por quê? Do pai, ó, desculpa, do esposo. Sim, por quê? Porque o tamanho do amor é o tamanho da saudade. Então, a gente vai sentir muita saudade. Ele era uma pessoa muito próxima, apesar de ter essas inúmeras ocupações, ele buscava ter tempo com a família. Para ele era muito importante ter o almoço à mesa. E um almoço à mesa com a gente, assim, presente, não só de corpo, mas também de mente. Então era um momento em que a gente conversava, era um momento que a gente trocava opiniões, que a gente trocava ideias, era um momento em que a gente tinha um diálogo, não só das coisas que aconteciam no nosso dia a dia, mas também das coisas que a gente estava planejando, seja para a nossa vida, seja para a igreja, para o ministério, para a nossa carreira. Então, assim, o sentar à mesa sempre foi muito importante para os meus pais, sabe, que eu acho que também é uma coisa que toda família deveria ter, Priorizar, né? priorizar.
o sentar à mesa. Se não tem tempo no almoço, faz na janta, combina um almoço de família, independente da idade dos filhos, sabe? Senta todo mundo e pergunta, porque se o filho hoje não consegue responder, vai chegar numa idade que ele vai conseguir responder. O Pedro tem 7 anos, hoje ele consegue conversar à mesa, dialogar com a gente, mas ele foi ensinado a sentar à mesa. Ele foi ensinado desde pequenininho. Isso é uma coisa que a gente tem que construir também na nossa família. Então, assim, são tantos legados que eu falo assim, o legado dele não é só é um legado, mas é dividido em várias coisas, né? O ministério, não fugir do chamado de Deus. Se Deus chamou, que ele fala assim, eu não consigo fazer tal coisa. Se Deus chamou, ele vai capacitar. Ele vai, ensinar. Então, assim, eu fico olhando, assim, as coisas que eu aceitei fazer, que meu pai me colocou para fazer, eram coisas que eu não sabia. Então, da mesma forma, assim, quando eu fui assumir a CIB, nossa, mas, qual a experiência que ela tem com a CIB? Apesar de eu ter assessorado a minha mãe, eu não liderei CIB, né. Mas qual a experiência? Gente, quase nenhuma, mas é Deus quem está dirigindo, é Deus quem está liderando. Então, assim, quando Deus chama, a gente não pode voltar atrás. E é uma coisa que o meu pai, ele sempre, ele sempre falou sobre isso. Uma outra coisa também que meu pai sempre me ensinou foi estudar, nunca parar de aprender, nunca parar. S Sempre ler a Bíblia, sempre buscar bons livros, ter uma mente ativa, é uma coisa que o meu pai sempre, sempre passou isso para mim. Jejuar, meu pai também sempre bateu na tecla do jejum, oração. O meu pai era conhecido, antes dele ir para a congregação, as pessoas chamavam assim: "Ih, lá vem o pastor da oração", porque ele andava com a folhinha para ficar montando torre de oração na igreja. Então, assim, meu pai, ele sempre teve muito isso de fazer torre de oração, de colocar: "Vamos, gente, vamos orar comigo na madrugada, vamos montar aqui uma sala de oração". Ele sempre foi uma pessoa que sempre buscou muito da parte de Deus, muito, muito, muito. Então, Deus falava muito com ele. E Deus também, assim, através da oração dele, ele tem testemunhos, assim, lindos, sabe. Então eu fico olhando assim, Deus, ele ele usou muito meu pai, em muitos aspectos. Meu pai não era um pastor, assim, daquele estilo pentecostal e tal, da mesma forma como eu não sou, né, e tal, mas ele era uma pessoa muito, muito usada por Deus, assim, na conversa, na palavra. Deus dava sonhos para ele, sabe. Então, assim, ele tinha uma intimidade muito, muito grande com Deus, sabe. Amém. E para você, Rodrigo, qual foi o maior legado que o pastor Pedro Martins, seu sogro, deixou? É, primeiramente, um dos grandes legados veio da parte do meu avô, né? Meu avô foi uma grande referência e eu jamais queria ser pastor porque eu olhava um pouco as dificuldades que meu avô enfrentava. Fala o nome do seu avô. Pode falar. Você só Posso traduzir a minha fala. Tem que fazer o corte. mas você não tá Não, falando. calma. 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 Então, assim, meu avô enfrentou muitas dificuldades, foi um homem que teve muitos filhos, né, e cuidava da igreja e cuidava dos filhos e tentava ensinar todos os filhos no caminho do Senhor. O nome do meu avô é pastor Raimundo Arruda, se converteu no ministério de Madureira e seguiu o legado dele até o final da sua vida, se doando. Foi um homem que abriu várias congregações na época e essas congregações viraram campos, né? Inclusive, um dos campos é de Alexânia e de Cristalina, e aí ele finalizou a obra dele, né? Lá em Araguaína, e com isso e por causa disso, da grande dificuldade que a gente olhava, falta de dinheiro, dificuldade financeira muito grande, eu ficava olhando aquilo e falava assim, eu não quero ser pastor. Eu não quero ser pastor, porque ser pastor é muito difícil.
Eu não quero dificuldade para minha vida. Já basta as que, que a gente já enfrenta normalmente e ainda eu vou querer mais. Não queria. E aí eu não queria de forma nenhuma. E aí, até que a gente começa a entender o seguinte: não são as suas escolhas. Ninguém escolhe. Ah, não, eu quero. Tem até algumas pessoas que sim, escolhem. Ah, eu quero ser pastor, eu quero seguir isso. Mas Deus nos escolhe. E aí o legado do meu avô, assim, foi muito grande, que ele trouxe essa referência de um homem de Deus, um homem que era muito amoroso com todos, tinha uma representação muito grande do que é o amor com as pessoas, e aí é até interessante, que a gente nem imagina como as histórias se cruzam, né? Então, meu avô conheceu a mãe dela quando a mãe dela era jovem, solteira e trabalhava no banco. E ele foi lá pedir ajuda para ela uma vez. Então, assim, a gente nem imagina que um dia, por ele conhecer a mãe dela há anos atrás, hoje a gente poderia estar casado, né? E aí depois veio uma grande referência do meu sogro, pastor Pedro Martins, né? Eh, Ali era um homem de Deus, um homem que tinha o coração voltado para a obra, para missões. Pensa num homem que honrava o nosso ministério, obedecia os nossos bispos. Ali era um grande exemplo de fidelidade. Ele me ensinou muito, muito, mas muito sobre o que é ser Tem lealdade, fiel, né? ser leal e ser honesto sobre todas as coisas, sabe? Eh, Ali era um grande exemplo de que não importa o que vão pensar, não importa o que eles vão achar, o mais importante é o que você está fazendo, faça com amor, com lealdade e com honestidade. E isso é muito bom, muito bom. Eu carreguei isso, aprendi isso, mesmo, mesmo tendo. A gente sempre fala o seguinte: cada um nasce com uma personalidade, mas dignidade a gente aprende dentro de casa, né? Então, eu aprendi com os meus pais sobre honestidade e com meu sogro só firmou mais ainda, né? Era um homem fiel, honesto, e isso foi um grande legado que eu aprendi e vou carregar isso por a minha vida. E aí eu falo, para finalizar, eu falo aquela frase que Paulo diz, né? Quem almeja o episcopado, grande coisa almeja. Aí eu falava que eu não queria ser pastor, e hoje o meu desejo é que o meu filho fale assim: meu pai foi um grande pastor e eu também quero ser um grande pastor, porque eu quero transmitir isso para ele, porque viver para Cristo e viver as promessas de Deus não tem coisa melhor. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Estamos chegando já ao final do nosso Concadcast. Eu quero aqui agradecer a presença de vocês aqui conosco nesses momentos, compartilhando um pouco dessa história. O Concad do ano que vem fala sobre legado. Eu estou até vestido aqui com a camisa. Quero aproveitar para você que está nos assistindo, para você adquirir a sua camisa, comprar a sua camisa, porque quem investe a camisa do Concad, investe no Concad. E você estará colaborando com esse ministério, com essa obra que tem sido feita, que tem impactado jovens. Todo podcast que você ouve, você escuta histórias que aconteceram dentro do Concad. E eu quero te incentivar. Temos também os moleskins, ó, tá bonito demais. Tem a garrafinha, tá? Se você não quiser esse moleskin, quiser comprar de presente, me dá, eu tô aceitando, tá bom? Fica à vontade, que Deus abençoe sua vida aí. Também não se esqueça de fazer a sua inscrição, tá bom? A inscrição no site,
do Concad 2026, tá bom? E eu quero te incentivar. A inscrição não é para entrar no congresso, mas apenas para participar do acampamento e das refeições que são ali entregues a você. Mas incentive alguém, os jovens da sua igreja, a participar desse congresso que tem impactado gerações. Para concluir, eu queria ouvir de vocês rapidamente um fato, um momento no Concad, em um desses Concads que vocês participaram, que impactou a vida de vocês ao longo desse tempo. Começando com você, Elaine. No ano de. Poxa, agora a data. 2000, 2004. Pronto, lembrei a data, 2004. Teve um CONCAD que, depois da pregação, o poder de Deus caiu de uma forma tão forte, assim, foi tão tremendo. Eu estava sentindo tanta presença de Deus que eu terminou o culto e eu não conseguia me levantar. E eu não conseguia nem falar a língua, assim, português, aí teve uma irmã que falou para mim: "Olha, tá caindo", falou, né, eu escutei ela falando para minha mãe: "Tá caindo uma cachoeira sobre ela, e o Espírito Santo está revestindo ela, porque esse ano não vai ser um ano fácil para ela". E eu fiquei ali naquela cachoeira de poder, que foi, assim, uma coisa tremenda. Aí uma amiga minha, Juliane, me levou pro dormitório, porque aí eu já não estava conseguindo mais conversar e tal, eu fui pro dormitório e fiquei lá no dormitório falando em línguas até que eu adormeci. E isso foi no Concad, isso foi no Concad. E falando assim, e eu estava no Concad, eu fui no Concad com o propósito de ser renovada. E é uma coisa, assim, muito importante, que jovem, adolescente, vá para o Concad com um propósito. Não vá porque: "Ai, estão me chamando", não sei o quê. Vá com propósito, coloque um propósito diante de Deus e vá para o Concad de coração aberto e mente aberta para aquilo que Deus quer operar na sua vida. Amém? Amém. E você, Rodrigo? Ela falou que vai pro Concad com um propósito, né? E aí um dos Concads que mais me marcou foi o que eu não fui com propósito. Eu De vez fui. em quando Deus pega uns meninos lá que não quer nada com nada e ó. Tem. O que eu não fui com propósito foi o que mais me marcou, porque eu fui pro culto só para poder. Não tinha atividade nenhuma na nossa igreja. Tava todo mundo no Concad, então vamos para Eu vou lá. também, né? Vou Não tô para fazendo nada. vou para lá. Aí chegou lá no dia, uma palavra tremenda. Deus Deus vai te surpreender no momento em que você achar que nada vai acontecer. E aí uma palavra muito boa. E aí, graças a Deus, ali fui renovado com o Espírito Santo ali naquele dia. Amém. Então, assim, independente se você tá indo com propósito ou sem propósito, vá ao Concad. Vá ao Concad, Alguma coisa vai porque mudar. Importante é ir, alguma né? coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Ai, É verdade. importante é ir. Gente, muito obrigado por esse tempo que vocês partilharam aqui conosco. Eu posso só É, compartilhar uma coisa? Na pode. verdade, é falar algo para os Ah, líderes. sim, sim. É porque a gente está falando sobre legado, né? O tema do Concad é legado. O legado, muitas vezes, ele não é só de quem pastoreia, é também de liderança. Então, assim, alguém semeou na minha vida, alguém me levou para o Concad. Eu, quando estive na liderança de jovem e também na liderança do Concad, levei alguns adolescentes e jovens para o Concad. Acompanhei e fiquei com eles lá. Hoje, tem alguns desses jovens e alguns desses adolescentes que hoje estão na liderança, que estão levando outros jovens e adolescentes, seja para o Concad ou seja para o congresso da liderança, onde eles estão exercendo. É muito importante que você, líder, também estabeleça o seu legado. Eu sei que é difícil, muitas vezes, ir para o Concad. São 3 noites sem dormir direito. Não é fácil. Tem adolescente e tem jovem que realmente dá trabalho, mas não se preocupe, Deus vai te recompensar. E a sua maior recompensa será no céu. Mas aqui na terra você vai ver que a semente que você plantou, aquelas pessoas que você acompanhou, elas vão crescer na fé e elas vão estar à frente de departamentos, liderando equipes, e você vai ver
que valeu a pena cada noite que você passou sem dormir direito. Amém. Maravilha, é isso daí. Só para encerrar também, eu quero dar a oportunidade para a missionária Elaine falar um pouquinho sobre a Frente Jovem. Ai, gente, jovens, adolescentes, meninas, moças, vocês meninas, que são solteiras, independente, eu falo assim, independente da idade, tá. A gente tem um trabalho muito bonito chamado Frente Jovem, que são essas moças que caminham junto conosco na CIB, tá. Vocês são convidadas a estar conosco agora mesmo, dia 29 de novembro, vai ter a celebração CIBEC, e eu conto com vocês lá. Mas eu também conto com vocês durante toda a caminhada junto com a CIB. Você não está sozinha, mesmo que a sua mãe ou a sua avó ou qualquer outra pessoa que seja responsável por você não esteja na igreja, saiba que você não está sozinha. Tem uma irmã que pode te acompanhar, uma irmã que ora por você, tá? Então venha estar conosco, venha participar com a gente. Nós amamos ter as jovens e as adolescentes junto conosco, viu? Um grande abraço. Amém. Gente, muito obrigado você que ficou até aqui. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de comentar, de se inscrever no nosso canal. Quanto mais pessoas estiverem inscritas no nosso canal, melhor e mais alcance ele terá. E compartilhe também com alguém que precisar. Até o próximo Concadcast. Pastor Rodrigo, Elane, muito obrigado. E tchau, tchau, A gente. gente que agradece. Tchau, 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 gente. Foi um gente. prazer.